Nessa noite eu trouxe uma palavra, meus amados, de extrema importância, de extremo significado para nossas vidas. E o nosso texto base encontra-se lá em Gênesis, capítulo 32, versículo 24 ao 29. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que o deslocou enquanto lutava. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com o homem e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que pergunta meu nome? E o abençoou ali. Amém? Meus amados, devemos entender nessa passagem que Jacó luta contra Deus em busca da bênção de Deus, que a bênção venha direto de Deus, né? Mas também devemos nos perguntar por que Jacó insistiu tanto por essa bênção. Para entendermos esse contexto, meus amados, devemos voltar mais um pouquinho, onde começa a promessa de Deus para a vida de Jacó, para os descendentes de Abraão, para os descendentes de Isaac, amém? Lá em Gênesis 25, continuando no mesmo livro, 25, capítulo 22, 26. Gênesis 25, 22, 26. Iremos tratar nesse primeiro ponto, meus amados, a promessa de Deus para Jacó. Glória a Deus. 25, do 22 ao 26. Os meninos se empurravam dentro dela. Pelo que disse, por que está me acontecendo isso? A mãe pergunta. Amém? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro. Mas o mais velho servirá ao mais novo. Amém, meus amados? O mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Amém, meus amados? Podemos observar aqui que o Senhor disse no versículo 23, 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas. 2 povos se separarão, um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Amém? Jacó foi o filho gêmeo mais novo de Isaque e Rebeca. Amém? A descendência de Jacó deu origem às 12 tribos de Israel. Essa luta de Jacó com Deus foi consequência das ações que ele tinha praticado. As ações que Jacó praticou o levaram a ele, no final, lutar contra Deus, atrás da bênção de Deus. Amém?
As ações as quais Jacó tomou desagradaram a Deus. Deus se entristeceu. E ele quis, Jacó, né, por si só, do seu jeitinho, né, do seu modo, no seu tempo, na sua força, ele quis trapacear, ele quis roubar a bênção de Deus. Que o que devemos entender, meus amados, que quando Deus ele promete, ele cumpre. E o que Deus prometeu, nós devemos esperar e confiar nele. Lá em Oséias, capítulo 12, versículo 3 e 4. No ventre da mãe segurou o calcanhar de seu irmão. Como o homem lutou com Deus, ele lutou com um anjo e saiu vencedor. Chorou e implorou o seu favor. Em Betel encontrou a Deus que ali conversava com ele. Aqui demonstra mais uma passagem, meus amados, onde Deus promete a Jacó o que tinha para a vida dele, né? Que ele seria uma grande nação, que ele seria uma nação que iria dominar toda a terra, né? Seja para o oeste, para o leste, norte e sul. Que Jacó, ele teria os descendentes abençoados por Deus. E que possamos entender que quando Deus ele prometeu a Jacó, Jacó ele se frustrou porque queria que fosse rápido a promessa. Como Esaú não dava importância às bênçãos de Deus, à promessa, onde Esaú vendeu a primogenitura dele, e Jacó, vendo que Esaú não dava importância, a sua mãe, junto com eles, fizeram com que esse plano de tomar a primogenitura e a bênção de Esaú fosse concretizado. Mas nós sabemos que não devemos partir por esse lado, né? Que não devemos fazer coisas erradas para alcançar aquilo que vem de Deus. E no ponto que nós iremos abordar também, é que as consequências das atitudes de Jacó tiveram um peso muito forte para ele. Teve um peso que chegava ao ponto de Jacó ter angústia, sofrimento. Porque as consequências da escolha de Jacó, da atitude de Jacó, o levaram a essa tristeza, né? Esse esquecimento do propósito de Deus para a vida dele. Lá em Números, capítulo 23, versículo 19, a palavra do Senhor diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? O nosso Deus, ele é um Deus de promessa. Ele é um Deus para cumprir aquilo que ele diz. Mas nós devemos entender que não é no nosso tempo. Não é. É no tempo dele. Deus está a tempo e a fora de tempo. E quando ele diz isso para nós, muitas vezes a gente quer antecipar aquilo que Deus tem para nossas vidas. A gente quer encurtar o que Deus tem para nossas vidas, mas às vezes o tempo que Deus tem para nos abençoar, para nos dar a promessa, é um tempo que nós devemos amadurecer. E Jacó, nesse tempo, ele ainda era um menino ainda. E Jacó teve que fugir. A consequência, né, das suas atitudes, por ter mentido para o pai, nem enganado o pai, se passando pelo o irmão, de ter roubado a bênção do irmão, fez com que Jacó fugisse daquela terra. Porque Esaú o jurou de morte, disse que quando seu pai morresse, iria matar Jacó, né? Então, Jacó teve que fugir da ira do seu irmão. E essa fuga
que Jacó teve que ir para a terra do seu parente, do seu tio, levou-se um longo tempo. Quando Jacó passou esse tempo com o tio dele, o tio Labão, foi em torno de 20 anos. Então, 20 anos longe da sua terra, longe da sua família. Jacó, ele passou de enganador, onde ele enganou seu pai, seu irmão, passei enganado. Por quem? Pelo seu tio. E o seu tio lhe enganou com um casamento, né, onde ele teve que casar com as duas filhas, Lia e Raquel. Ele também foi enganado pela divisão das ovelhas, né, as ovelhas que nasciam malhadas e as lisas. E o tio foi só enganando, foi só enganando. Foi enganado também nos salários, onde teve um reajuste do seu salário, né, 10 vezes. E Jacó, que naquele momento tinha enganado o seu pai e o seu irmão, passou a ser enganado pelo seu tio, onde ele passou 20 anos ali, trabalhando por cada esposa, para ter o direito de cada esposa. Amém? Então, que possamos entender que a nossa escolha, as nossas atitudes, sendo elas ruins para fazer o mal, que não sejam alinhados com a palavra de Deus, com aquilo que Deus tem para nossas vidas, geram consequências. E essas consequências são ruins. Amém? E nós entendemos que Jacó, ele teve uma mudança. Ele realmente viu que aquilo que ele fez foi errado. E o resultado dessa sua mudança, ele perseverou na promessa que Deus tinha para a vida dele. Quando Deus chamou Jacó de volta à sua terra, ele já tinha muitos servos, muitas servas, e todos eram fiéis a ele. Poderia muito bem lutar com seu irmão. Ele poderia lutar com seu irmão, Jacó, ou Esaú. Mas a vida de Jacó, o que ele passou, o ensinou que a forma que ele escolheu lá no passado, quando ele era jovem, né, ele era imaturo, teve consequências duras e dolorosas, onde Jacó sofreu, teve angústia, né? Teve sofrimento, né? O coração dele doía pelo que ele tinha feito, pelo tempo que ele ficou longe da sua família, pelo que ele fez a sua família sofrer. E quando Jacó sai daquela terra, os pais, a preocupação deles é que os filhos não brigassem, que um matasse o outro e houvesse uma desgraça naquela família. Mas quando Jacó volta para sua casa, ele resolve fazer diferente. A atitude de Jacó é totalmente diferente. Ele, em vez de fazer na vontade dele, do jeito dele, ele procurou confiar em Deus, fazer do jeito que Deus queria. E ele sabia que não poderia lutar com seu irmão, nem ser na sua força, mas que tinha que crer que o Senhor iria resolver aquele problema. Amém? E na luta com Deus, antes de se encontrar com seu irmão, Jacó persiste que o anjo o abençoe. Vamos voltar para o nosso texto base, lá em Gênesis, versículo 26. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Insistindo na bênção. Por que Jacó insistia tanto nessa bênção? Vocês já se perguntaram? Eu acredito que existia uma necessidade, né? Uma necessidade, e que também o coração de Jacó era sincero pela bênção do Senhor. Ele tinha como objetivo a sua vida toda que Deus o abençoasse. A vida toda Jacó buscou pela bênção de Deus.
Só que lá no passado ele buscou a bênção de Deus errada. Mas nessa luta com Deus, ele buscou a bênção de um jeito certo, um jeito honesto, um jeito puro, simples, onde só dependia de Deus o abençoar naquele momento. E Deus viu a persistência de Jacó. Deus via o coração de Jacó. E a Bíblia diz que Jacó lutou com aquele homem. Não é verdade? No versículo 24 do nosso texto diz: e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Então Jacó, Deus se colocou ali à frente de Jacó e ali eles lutaram. Mas a palavra do Senhor, ela se manifesta através daquele homem. A divindade de Deus se manifestou naquele homem. E a luta de Jacó com Deus tem um significado importante e profundo nessa passagem. Porque Deus se manifestou e ajustou a sua força de Jacó. Nós vimos já em passagens que um anjo só pode vencer milhares de pessoas, como tem descrito na Bíblia. E por que só um anjo veio e lutou com Jacó? Porque Deus moldou a sua força, a força de Jacó. O objetivo de Deus não era que ele fosse mais forte que Jacó, ou que Jacó fosse mais forte que ele. Mas Deus tinha em mente que o que ele queria naquele momento é que Jacó perseverasse naquilo que ele queria. Amém? E quando Deus pergunta o seu nome, e ele rapidamente responde, quando Deus pergunta o seu nome e Jacó responde, meu nome é Jacó, ali demonstra uma importância muito grande. Porque lá atrás Jacó se passou por Esaú, mas nesse momento não. Ele estava dizendo que o nome dele era Jacó. Naquele tempo, Jacó quis se passar por Esaú. Naquele momento, Jacó quis roubar a bênção de Esaú e se passou por ele. Nós devemos entender que o que Deus tem para nossas vidas, as bênçãos dele, os dons, é para cada um. Cada um Deus vai usar do jeito que ele quer. Não adianta nem eu, nem você tentar roubar ou ser igual àquela outra pessoa, ou querer a unção daquela outra pessoa, os dons daquela outra pessoa. Não. Deus, ele trabalha na vida de cada um. E Deus tinha um propósito na vida de Esaú, tinha um propósito na vida de Jacó. Um escolheu buscar a Deus, o outro não. Mas Deus, ele não abandona ninguém. Só precisamos buscar ele verdadeiramente. Possamos estar até no caminho errado, mas se nós entregarmos o nosso coração, nos arrepender, pedirmos perdão e voltar para o caminho do Senhor, ele está ali nos esperando. Amém? E Jacó, então, o homem disse a Jacó, seu nome, no versículo 28, não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Devemos entender que Jacó não só mudou o seu nome, mas a sua vida foi completamente mudada. Nesse versículo, meus amados, Deus o abençoou. Deus abençoou Jacó aqui poderosamente. Mas não porque Jacó se passou por ninguém, mas porque naquele momento ele reconheceu quem ele era. Naquele momento Jacó reconheceu quem ele era perante Cristo Jesus, perante Deus, pela promessa do Messias, por tudo que o Salvador iria fazer. E que possamos entender que o que Deus tem para nossas vidas é poderoso. Jacó passou uma noite em luta, em choro, em sofrimento, para conseguir a bênção do Senhor. E nós entendemos que nessa noite, a escuridão, a dor, sofrimento, tristeza. Mas também nós sabemos
que no dia seguinte, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Possamos estar chorando à noite, mas de dia a alegria vem. Lá em Salmos, meus amados, já estou encerrando, Salmos capítulo 30, versículo 5. A palavra do Senhor diz: pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. A alegria do Senhor vem de manhã, meus amados. Que possamos entender que o que Deus tem para nossas vidas é poderoso, é maravilhoso. Os dons que Deus tem para nossas vidas é de paz, de alegria, de amor. Que possamos entender que Deus ele nos capacita para fazer a obra dele, para que o nome de Jesus cresça, para que nós possamos estar abençoando outras pessoas. Que possamos entender que nós devemos seguir o caminho reto, um caminho íntegro, um caminho conforme a palavra de Deus. Que nós devemos entender que o que fizermos de errado, iremos estar entristecendo o Espírito Santo e a Deus. E o que nós fizermos de errado gera consequências para nossas vidas, e consequências essas ruins. Que possamos entender que perseverar na promessa do Senhor é o melhor a se fazer. Que perseverar e confiar e crer na promessa do Senhor, maravilhas estão disponíveis para nós. É confiando em Deus e agindo no momento dele, no momento certo dele, que tudo prospera ao nosso favor. Muitas pessoas buscam um casamento, mas um casamento que seja agora. Não, espere no tempo do Senhor. Espere que o que Deus tem para a sua vida, seja um varão, uma varoa, é no tempo dele. O tempo dele é bom, é perfeito, é agradável. Muitas pessoas estão desesperadas por emprego, querem um emprego agora, mas confia no Senhor. O que o Senhor tem para a sua vida, o emprego que Ele tem para a sua vida, é o melhor. Às vezes a gente quer escutar outras vozes e não quer escutar a voz de Deus. Mas reflita, pare, pense, ore e escuta a voz do Senhor, porque ela é suave, ela é agradável e ela é perfeita. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, te agradeço, Pai, pela mensagem aqui hoje na tua casa, pela mensagem que veio aos nossos corações, pelo entendimento, Pai, das tuas promessas, pelo entendimento, Pai, que o que o Senhor tem para nossas vidas é perfeito, é bom, é agradável. Entendemos que o que vem de Ti só nos traz paz e alegria, Senhor. Entendemos que os Seus caminhos são retos, Pai, e o que o Senhor faz tem que ser no Seu tempo. Só devemos estar confiando e crendo, Pai. É com fé que nós avançamos, Pai. É com fé que nós cremos, Pai, naquilo que o Senhor nos prometeu. E nós sabemos, Pai, que o mal já perdeu há muito tempo, Pai, e que a vitória é certa em Cristo Jesus. Que possamos, Pai, avançar cada vez mais em nome de Jesus. Amém. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.